Instrumento em tuas mãos, que o teu Espírito Santo coloque palavras, Senhor, na minha boca, para que então possa trazer edificação sobre a tua igreja. Pai, essa é a nossa oração, não a nós que nada merecemos, mas senão nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Pode sentar-se. Muito obrigado por orar conosco. Queremos, queridos irmãos, renovar os votos de boas-vindas. Somos todos bem-vindos à casa do Senhor, e a palavra ou o tema sobre o qual vamos incidir nessa noite, amados irmãos, tem que ver com a apostasia. Amém? Será que os irmãos podem repetir comigo? Apostasia. Apostasia. Quem pode nos ajudar a perceber o que significa apostasia? Apostasia, sim, amado. Irmão Nelson, abandono da fé. Aleluia, amém. Hoje vamos falar sobre a apostasia. Amém, irmãos? É um tema, é uma mensagem que na verdade nós hoje estamos a experimentar. João capítulo 6, versículo 60 diz o seguinte. João capítulo 6, versículo 60 diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode suportar? A palavra está dizendo que muitos dos discípulos do Senhor, quando ouviram o Senhor pregar, ouviram a mensagem do Senhor, então murmuravam em seus corações, dizendo: oh meu Deus, duro é esse discurso, dura essa pregação, quem pode aguentar? Queridos, é importante para mim, portanto, desenhar o contexto aqui da mensagem. O Senhor acabava, amados irmãos, de pregar uma mensagem sobre o facto de Ele mesmo, o Senhor Jesus, ser o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Este era o tema da mensagem anterior. A Bíblia diz que muitos dos judeus, ouvindo essa palavra, porque Jesus dizia que: olha, trabalhai não pela comida que perece. Em casa, os irmãos podem acompanhar o versículo 22, mesmo capítulo 22 em diante. Para que os judeus dissessem: duro é este discurso, quem o pode ouvir, quem o pode suportar, quem pode aguentar essa mensagem? É porque o Senhor atrás falou sobre Ele ser o pão da vida. E Ele diz que aquele que comer este pão, aquele que comer da minha carne, terá a vida. Portanto, amados irmãos, no versículo 27 ele diz na sua mensagem que nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, não só pelo pão físico, não só para levar o alimento para nossas casas, mas é importante que nós trabalhemos por uma comida espiritual. Eu fico feliz, amados irmãos, por ver-vos aqui nessa noite, porque já prestamos a César o que é de César. Agora viemos para fazer um outro trabalho. Amém, irmãos? O que nós estamos a fazer aqui é não só trabalhar para receber o dinheiro material, mas neste exato momento nós viemos para trabalhar por uma comida espiritual. Certa vez, enquanto o Senhor pregava, Ele disse: olha, a minha comida, o meu alimento é fazer o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Eu fico feliz porque neste momento eu estou a trabalhar pela comida espiritual. Fico feliz porque você separou um tempo, uma hora, para estar aqui e juntos nos alimentarmos do pão. Os judeus ficaram escandalizados. Jesus lhes disse: olha, vossos pais comeram o maná, vossos pais se alimentaram do maná, mas mesmo comendo do maná, eles morreram, eles pereceram. Mas aquele que comer o pão que eu lhe der, aleluia, nunca morrerá, ou seja, terá a vida eterna. Trabalhei não só pela comida que perece, mas trabalhei por aquela comida que permanece para a vida eterna, o qual, o mesmo pão,
o Filho do Homem vai conceder. Aleluia, amém. Então os judeus, amados irmãos, ao ouvirem essa mensagem, ficaram escandalizados. Como é que este homem pode dizer que eu tenho que comer a sua carne? Como é que este homem diz que eu tenho que beber o seu sangue? E aqui vem a pergunta: o que é que significa comer a carne de Jesus? O que é que significa comer o pão que Jesus dá? Queridos, nós estamos a viver um século, estamos a viver tempos em que as pessoas estão a abandonar o pão verdadeiro. As pessoas estão a deixar, este pão é o próprio Jesus, amém? O pão vivo que desce dos céus é o próprio Senhor Jesus. Então isto significa que aquele que come da sua carne, come do alimento que ele dá, o qual muitas pessoas estão a deixar para trás, para comerem outros alimentos, para comerem em outros pastos, e razão pela qual têm perecido. A apostasia, amados irmãos, significa abandonar a fé. A fé aqui podemos entender como o Evangelho, a graça. O Senhor Jesus desce dos céus, abandona o seu trono, a sua glória, para vir para esta terra e entregar a sua carne como sacrifício agradável ao Pai. Jesus entregou-se na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Então isto significa que todo aquele que crê, que acredita no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, significa que você está a comer do pão. Comer do pão, amados irmãos, significa receber a sua palavra, receber Jesus como nosso Senhor, como nosso Mestre, e praticar e obedecer a sua palavra. Aquele que não recebe a Jesus, aquele que não crê na palavra, na mensagem da cruz, não terá vida. E razão pela qual, porque ele não come do pão, porque ele não come do alimento espiritual, que é o próprio Jesus, a sua palavra, portanto vai perecer. Os discípulos, todos nós sabemos que o Senhor, havia uma grande multidão. Havia uma grande multidão dos discípulos. Discípulos esses que seguiam a Jesus. Seguiam. E nessa mensagem, amados irmãos, o Senhor Jesus faz referência que muitos destes mesmos discípulos, a grande multidão, Jesus andava sempre com uma grande multidão. E nessa grande multidão, ele tinha os 70 discípulos. E dentro dos 70 discípulos, ele ainda tinha os 12 apóstolos. E dentro dos 12 apóstolos, ele tinha 3 que lhe eram mais íntimos. Mas nós estamos a ver aqui, amados irmãos, que muitos dos seus discípulos, irmão, não, o que significa discípulo? Em grego significa matete, aleluia, amém? Matete, que significa alguém que anda com alguém. Por exemplo, nós, na minha época, na época dos irmãos também, muitos dos nossos pais nos pegavam e nos colocavam, por exemplo, numa oficina de carpintaria, numa oficina de mecânica, numa oficina de eletricidade, etc., para aprender com algum mestre. Então é ali onde surge a ideia de um discípulo. Um discípulo, amados irmãos, é aquele que aprende do seu mestre. É alguém que está ali ouvindo as instruções, os ensinamentos do seu mestre, para poder então amanhã tornar-se uma pessoa profissional, etc. Então era mais ou menos isso, não é, que os gregos da altura nomeavam para discípulo. E a minha pergunta nessa noite é: será que você que está aqui nessa noite és um verdadeiro discípulo? Porque nós estamos a ver aqui que muitos dos seus discípulos, quer dizer, uma grande multidão, que seguia a Jesus, uns por curiosidade, uns por sinais, uns por milagres, uns por aquilo que Jesus dá, porque na verdade, nos versículos anteriores, o Senhor tinha feito uma grande multiplicação de pães, as pessoas comeram, as pessoas ficaram satisfeitas, porque preencheram uma necessidade carnal.
Mas agora, quando ouvem o seu mestre, porque se eles eram discípulos, é porque consideravam Jesus o seu mestre. Quando Jesus chega nessa parte da obediência, comer a carne de Jesus, comer o pão vivo que vem dos céus, significa crer na palavra, obedecer a palavra, andar na palavra. Eu quero aqui, amados irmãos, abrir um parênteses para dar alguns traços de como é que você pode fazer uma autoanálise e descobrir se você é um discípulo verdadeiro. Certa vez o Senhor chega para os mesmos discípulos e começa a dizer-lhes: por que que vocês me chamam mestres? Estão a chamar mestre por quê? Estão a chamar Senhor por quê? Se não fazeis o que eu vos mando. Então todo aquele que se diz ser discípulo de Jesus, mas não vive pela palavra de Jesus, então você não é um falso. Aleluia, amém. Então, amados, como é que eu sei se eu sou um discípulo de Jesus? Número 1, discípulo de Jesus, amados irmãos, é alguém que tem a sua vida totalmente entregue a Jesus. Aleluia, amém. Um discípulo é alguém cuja vida está totalmente entregue a Jesus. Não um pé fora, outro pé dentro. Não é pela metade, mas uma entrega total. Aleluia, amém. Foi assim, isso é que você vê nos apóstolos. A tal ponto de chegar diante de Pedro: Pedro, para de falar desse nome. E Pedro vai dizer: mas julgai vós mesmos se é certo, antes obedecer a Deus ou aos homens. Aí está o comprometimento. A tal ponto de dizer: olha, ou você nega Jesus, ou vamos cortar a cabeça. Veja como morreram os apóstolos, discípulos. Não temeram aquilo que os homens puderam fazer. Aí está as marcas do verdadeiro discípulo. Aleluia, amém. Aí está as marcas. É alguém que se compromete. Não importa qual é o custo, qual é o preço que você vai pagar. Quando você aceita Jesus, se calhar você vai ter de renunciar àquele que não é seu marido. Quando você aceita Jesus, receba Jesus, você vai ter de deixar, se calhar, aquele que não é sua esposa. Quando você aceita Jesus, se calhar você vai ter de renunciar às amizades, o roubo, os vícios. Aí significa que você está a comer da carne, do sacrifício, está a comer do pão, está vivendo na obediência. Então não se esqueça, amados irmãos, o verdadeiro discípulo é uma pessoa cuja vida está totalmente comprometida com Ele, com o Mestre. Número 2, irmão, como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? É alguém, amados, que vive continuamente pela palavra do seu Mestre. Por que me chamais Mestre? Mas então, se você é meu ajudante, você veio para a minha oficina, ok? Vieste para a minha oficina para aprender, para eu te ensinar. Então, se você não obedece às instruções, por que você diz que eu sou seu mestre? Foi isso que o Senhor disse àquela multidão. Por que me chamais Senhor? Porque eu de fato sou. Mas não fazeis o que eu vos mando. Queridos, essa noite é uma noite de reflexão para nós nos colocarmos na balança. Que tipo de discípulo nós somos? Você é um discípulo da grande multidão? És um discípulo que podemos considerar dentre os 12? Ou ainda dos 12, aqueles 3 que eram mais íntimos, como o apóstolo João? Aleluia, amém. Queridos, esse discípulo, esse apóstolo que escreveu este evangelho, era alguém que era tão íntimo de Jesus, a tal ponto de reclinar-se ao peito do seu mestre. Aleluia, amém. Tal era a intimidade que ele tinha com Deus. Que tipo de discípulo você é? Queridos, a minha oração nessa noite é que nós saiamos da grande multidão e nos aproximemos para reforçar a nossa intimidade com Deus. Aleluia, amém. Saia da grande multidão e procura chegar-se mais a Jesus. Quando o Senhor Jesus começou a ver os discípulos a abandoná-lo, simplesmente porque não quiseram comer do pão, quer dizer, que não quiseram aceitar Jesus na sua plenitude. Há pessoas que dizem assim: olha, não, eu sou crente, Senhor, mas não, isso aqui não obedece.
Não, eu sou crente, não, mas eu posso ir para a discoteca. Não, eu sou crente, mas posso dar um golo de bebida. Não, eu sou crente, mas posso fumar. Ninguém pode servir a dois senhores. O verdadeiro discípulo de Jesus está totalmente comprometido. 2, vive pela palavra. E quando a gente volta no texto, veja o que o Senhor Jesus vai dizer para reforçar os seus ouvintes. Ele diz assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para e já não mais andavam com ele. O que é que pode fazer com que o irmão não ande mais com Jesus? Eu vou vos mostrar, amados irmãos, qual é o objetivo do seu chamado. Você, nessa noite, tem um chamado na sua vida. Marcos capítulo 3, versículo 13. Desde então, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Marcos capítulo 3. Vejam qual é o seu chamado. Porque às vezes nós pensamos que estamos aqui em vão, estamos aqui à toa, nada adianta. Versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Marcos 3, 14 e 15. Aleluia, amém. Muito obrigado, irmão Félix. Nomeou 12, pode sentar-se, obrigado. Nomeou 12. Qual foi o primeiro objetivo? Para que estivessem com ele. Amados, esse é o meu maior sonho, estar com Jesus. Aleluia, amém. O objetivo do seu chamado é para que você estivesse com Jesus, estar ao lado de Jesus, estar com Jesus, ter parceria com ele, ter intimidade com ele, viver na sua presença. Nomeou 12 discípulos para que estivessem com ele. Aleluia, amém. Para que estivessem com eles, estar na presença de Deus. E o segundo chamado é para que os enviasse. O irmão tem feito isso. Estar com Jesus, para que estivessem com ele e para que os enviasse a pregar. Ah não, a pregação é trabalho do pastor, não tem nada a ver com isso. Não. Por que me chamais mestre, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Eu fiquei muito feliz no domingo porque notamos um grande trabalho por parte dos irmãos. Os irmãos estão a evangelizar, os irmãos estão a convidar, e cada dia o Senhor vai agregando almas na nossa congregação. É esse o trabalho do discípulo. Queridos, é através do discipulado, que o corpo de Cristo, a igreja do mundo todo, cresce. É um mandamento do Senhor, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Você veio trabalhar o pão para levar para a família. Saíste de casa e foste, vieste. Enquanto vais, se lembre, pregar o Evangelho. Aleluia, amém. Eu não deixei Luanda apenas para vir trabalhar no pão. Devo fazer dessa oportunidade, estar entre os colegas, comunicar alguma coisa, testemunhar Jesus, testemunhar a Cristo. Chamou os 12 para que estivessem com ele. Você tem estado certamente na presença de Deus, você tem tido comunhão com Deus, mas não basta só isso. Para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Aleluia, amém. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Essa é a nossa missão.
Esse é o alvo do discipulado. Fazer novos convertidos. Resgatar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Para que também comam do pão vivo que desceu dos céus. Aleluia, amém. Para que comam também do pão vivo que desceu dos céus. Esse pão é Jesus. Aquele que come do pão, ou seja, amados irmãos, Jesus é o único alimento que pode saciar nossa alma. Aleluia, amém. Você pode provar outras coisas no mundo. Pode ir para o mundo como aquele filho pródigo. Deixou a presença, deixou a casa do pai. E diz: pai, não quero mais ser seu filho. O pai disse: é filho, pode ir, não faz mal. Mas lembre-se que eu sempre estarei aqui de braços abertos. Esse filho sai da presença do pai, abandona a casa do pai e vai para o mundo. Só que a Bíblia diz que ele provou de tudo, prostitutas, riquezas, a herança que ele levou, acabou todo e virou um mendigo. Jesus é o único alimento que pode satisfazer a nossa alma. Aleluia, amém. Ele é a verdadeira comida. Não tem mais. Razão pela qual o Senhor volta também para os seus discípulos. Estou a ler o versículo 67. Diz assim: então disse Jesus aos 12: Quereis vós também abandonar-me? Olha, os outros se escandalizaram por causa da mensagem. Ele vira-se para os seus 12 e pergunta-lhes: quereis vós também abandonar-nos? É a mesma questão que ele está fazendo essa noite. O irmão quer abandonar Jesus. A irmã vai abandonar Jesus. Veja a resposta de Simão Pedro. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Há pessoas que estão a abandonar Jesus, estão a abandonar a mensagem do Evangelho, estão a apostatar da fé para dar ouvidos a espíritos enganadores. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Foi isso que nós recebemos dos apóstolos, dos servos de Deus. Hoje em dia estão a aparecer vários intermediários. Ontem estava a ter um debate na sala do controle com alguém que diz ser discípulo de Capu Filipe. Discípulo de Capu Filipe. E eu tenho amigos que começamos juntos 23 anos atrás na batalha do Evangelho. Apostatados. Nós só conhecemos um que morreu, ressuscitou. Como é capaz alguém que come desse pão, o pão vivo, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, uns por causa da dificuldade, conforme pregou o irmão Félix no domingo, vão bater outras portas dos quimbandeiros, dos feiticeiros, dos bruxos. Isso não sacia a nossa fome. Apenas vai abrir portas para demônios virem fazer morada. Nós ouvimos aqui a palavra do Senhor. Há algum problema? Está alguém aflito? Ore. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração e súplica, sejam feitas as vossas orações, pedidos, conhecidas diante de Deus. Mas uns, por causa do aperto, abandonam. Acham que o Senhor está a demorar. Queridos, o que fez com que essa multidão toda se alimentou do pão? Jesus multiplicou. Não quiseram abrir mão de algumas coisas na sua vida. Queridos, se você não pode abrir mão de algo na sua vida em prol do reino, em prol de Jesus, então você não pode ser discípulo do Senhor. Porque aprendemos que o discípulo do Senhor, ele coloca Jesus em primeiro lugar. Os seus interesses vêm depois. Ele se preocupa em agradar Jesus.
viver pela sua palavra. A sua vida está totalmente entregue a Ele. Nada mais. É como disse o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Mesmo a vida que hoje vivo nessa carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Esse é um verdadeiro discípulo. Ele não mede esforço, nenhum custo, nenhum preço que ele tem que pagar para agradar o seu mestre. Esses são os discípulos, amados irmãos, que o mestre está à procura. Discípulos comprometidos com Ele, discípulos perseverantes. E quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus anjos, achará fé na terra? Veja o que a palavra diz no livro de 2 Timóteo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo profetizou ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, abandonarão a fé, abandonarão o Evangelho. Para fazer o quê? Para darem ouvidos aos espíritos enganadores, à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria mente cauterizada. Estamos a viver estes momentos. Estamos a viver um momento mais do que necessário que você e eu, amados irmãos, conhecemos a palavra. Um discípulo verdadeiro conhece a palavra, se alimenta da palavra, é forte na palavra, fortalece-se na palavra. São estes discípulos que vão poder resistir nos dias maus. Satanás está vindo com muita ira, com muita fúria, para enganar até os eleitos, se fosse possível. Como é que você vai se proteger, amados irmãos? É pela palavra. Este é o pão vivo que vem dos céus. Então, a minha preocupação, amados irmãos, não é apenas virmos aqui. É bom orarmos, é bom vir 3 vezes na semana, mas você deve construir a sua própria comunhão com Deus também. Conhecer a palavra. Eu vejo irmãos que vêm, você embarca para vir trabalhar 28 dias, esquece a sua arma. Discípulo de Cristo, que sabe que todo dia a terra tem de se alimentar da palavra, você esquece. Um discípulo é um soldado do Senhor. Você não pode esquecer a sua arma. Você não pode esquecer o seu manual. Como é que você vai se orientar? Como é que alguém é capaz de ser um discípulo e não pode comprar uma Bíblia? Não pode investir na sua biblioteca espiritual? A apostasia, o abandono da fé. A palavra de Deus nos recomenda, amados irmãos, que nós temos que nos edificar para que não sejamos levados à torta à direita, como se fossem meninos por todo o vento de doutrina. Não. O discípulo está enraizado. Queridos, a outra característica para terminar do verdadeiro discípulo, Jesus disse o seguinte: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ele também diz que para isso eu vos designei, para que vades e deis fruto. O discípulo de Jesus, amados irmãos, é alguém frutífero. Aleluia, amém. Se você não pode ser frutífero, então você não é discípulo de Jesus. Para isso vos designei, vos nomeei, para que vades. Não importa se é aqui no Manolo, América, aonde quer que você for, para que vades e deis
verdadeiro de Jesus vive uma vida frutífera. Quer dizer que as pessoas podem vir diante de ti e recolher frutos e se alimentar. Aleluia, amém. Se você não pode produzir frutos, amados irmãos, então significa que o Pai tem de podar aí na sua vida. Aleluia, amém. Tem que cortar aquilo que impede de que você produza. Tem que cortar. E o corte é um processo doloroso. Deixar aquele pecado de estimação, aquilo que você sabe no teu coração, que não agrada a Deus. Se você quer ser discípulo verdadeiro, frutífero, ser usado por Deus como vaso de honra, permitir que o Pai possa podar aqueles ramos, aqueles espinhos, para que então o mundo, ao chegar diante de você, que um ramo possa colher frutos. O discípulo verdadeiro é alguém que se pode tirar frutos para alimentar. O mundo está faminto. Esta é a minha preocupação. Ide e fazer discípulos. Se comprometa nessa noite. Senhor, eu quero ser seu discípulo verdadeiro. Eu quero ser frutífero. Pai, que a minha vida seja frutífera. Porque se você não der frutos, a raiz, o machado de Deus virá para cortar. O Pai está à procura de homens e mulheres que tenham fruto, para que Ele seja glorificado. Nisso é glorificado meu Pai, para que vades e des muito fruto. Tenha essa preocupação, saia do seu coração, saia daqui com esta preocupação. Deus, eu quero dar frutos. Pai, use-me. Se há algo em mim, Senhor, tira, me ajuda. E se comprometa totalmente com Jesus. Aleluia, amém. Não viva nesse mundo sem se comprometer totalmente com Jesus, 100%. E Deus será glorificado. Aleluia, amém. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente as nossas vidas. Irmão lindo, por favor.